Boa tarde, meus queridos alunos. Nós vamos partir para uma aula de filosofia. Nós, então, estamos no capítulo número 2, cujo título é Diálogos, o Platonismo, a Democracia Nascente. Em especial, essa videoaula vai para os alunos do noturno, já que estamos, de certa forma, um tanto desperiodizados, defasados em relação à turma do matutino. Bom, mas de uma forma ou de outra, vamos dar conta disso. Vamos então verificar o que nós temos então para essa aula de hoje. Nós vamos então verificar o seguinte, a relação entre democracia e filosofia, a escola sofística, Sócrates na condição de um divisor de águas na filosofia ocidental e o Platão, cuja, na verdade, o nosso material chama de um filósofo da temperança. Vamos entender um pouquinho melhor o que isso quer dizer. Bom, nós vamos fazer rapidamente um remember, recordar algumas coisinhas aqui. Esse mapa da Grécia Antiga, vocês devem ter visto isso na sessão de História. Aqui está justamente a divisão, a região da Macedônia, uma série de batalhas que foram travadas pela Grécia com outros povos da Antiguidade, mas, em especial, a chamada porção continental, a porção peninsular, a porção insular e aqui a região da Ásia Menor nesse mapa. Só para lembrar, é nessa região aqui da Ásia Menor, chamada de Jônia, que então vai surgir a filosofia. Aqui em Mileto aparece o senhor Tales, que vai então atuar tanto no campo da matemática como no campo da filosofia. Nós temos aqui a região de Éfeso e a ilha de Samos. Aqui nós temos o filósofo chamado Heráclito de Éfeso e o senhor Pitágoras de Samos. Mas não vai ser justamente aí, isso foi motivo de uma outra aula dos chamados pré-socráticos, mas nós vamos partir hoje de Atenas. Nós vamos verificar onde, então, que a filosofia desenvolveu-se e vamos trocar uma ideia com pelo menos dois dos sujeitos que formam uma tríade, o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Hoje nós vamos conversar com Sócrates e com Platão. Bom, então é em Atenas que a filosofia, então, ela desenvolve-se. E aí, justamente, os três cavalheiros, tríade da filosofia grega e da filosofia ocidental. Na verdade, se você puder pensar numa árvore, a filosofia ocidental como uma árvore, tu vai verificar que as raízes dessa árvore são os pré-socráticos, o tronco principal da árvore é o Sócrates, e daí para lá dois grandes galhos, um com o senhor Platão, o outro com o Aristóteles, que constituem então, de certa forma, a base de todo o pensamento ocidental que ainda hoje está presente em nosso meio. Bom, como então ponto de partida, nós vamos tentar entender essa relação da filosofia com a democracia. Então, qual é o papel da filosofia nesse contexto inaugural da democracia ateniense? Vocês vão se recordar que as cidades-estados gregas, elas eram autônomas politicamente falando. Então, cada uma delas podia ter o governo, a forma de Estado que melhor lhe aprovesse. No caso de Atenas, nós assistimos uma transição entre várias formas de governo. Atenas foi monarquia, passou a uma oligarquia, tirania, até chegar justamente a uma democracia. E, obviamente, a democracia ateniense, assim como a democracia ainda hoje, ela não
ela prescinde, ela precisa do diálogo, do debate, do confrontar de ideias. O que não quer dizer que todo ateniense, todo cidadão ateniense, ele, ou melhor, todo ateniense tinha o status de cidadão e por isso mesmo nem todo ateniense poderia participar das assembleias. Mas legal então. Então uma coisa que pode entender que existe uma relação, o surgimento e o florescimento da democracia em Atenas no século V a.C., um período de ouro, o período de Péricles, no governo ateniense, ela então transforma as relações entre o conhecimento, a vida social, o governo. A democracia, como toda forma de governo, ela se sustenta em alguns princípios básicos. No caso da democracia ateniense, a ideia é justamente da igualdade. Observem, isonomia, isegoria, isocracia, a igualdade perante as leis, o direito igual de usar a tribuna e o mesmo direito igual de que então os indivíduos pudessem ocupar cargos no poder. Então, a necessidade de pensar quais os fundamentos da democracia ateniense, de então respaldar teoricamente essa democracia, faz com que justamente a filosofia se ocupe de estudar, de refletir, de questionar situações como a própria liberdade, a justiça, a própria ideia de igualdade, como está presente aí nessas três palavras. Bom, dando origem, inclusive, a um campo da filosofia que vai se ocupar de estudar as questões, as relações de poder, as questões envolvendo o governo, envolvendo o Estado, que ficou mais conhecida como política. E a partir do Renascimento, com a contribuição de Nicolau Maquiavel, de ciência política. Bom, então uma coisa eu preciso que fique claro para todos vocês, é que se estamos falando que a democracia ateniense, ela prescinde, ela necessita, ou na verdade, ela não pode deixar de lado, ela precisa do debate político, então vai verificar que essa técnica, essa habilidade de debater em público vai se tornar cada vez mais uma habilidade requerida dos políticos atenienses. Aí vão aparecer uma série de rivalidades e de amizades dentro dessa praxis democrática, como podemos verificar aqui. Observem o seguinte, é criada a chamada eclésia, que vai ser a assembleia dos cidadãos, que se reunia normalmente numa praça pública, onde se debatiam as questões e então tentava-se chegar a um consenso ou dissenso, e então as leis eram aprovadas ou não, é justamente nessa assembleia. Vocês obviamente vão se recordar das aulas de história, onde nem todo ateniense tinha o status de cidadão. Já falamos sobre isso agora há pouco, então podemos passar. Mas observe então o seguinte: a própria democracia e o debate político torna necessário ou gera uma demanda pela melhoria na capacidade de comunicação. Então, saber falar em público, convencer, persuadir, utilizar de mecanismos, estratégias, aparatos discursivos para fazer com que sua verdade sobressaísse a verdade dos outros, então tornou-se, como eu disse, habilidades e competências bastante requisitadas. Essa habilidade de convencer pelo discurso, essa habilidade da persuasão ou a arte da persuasão, ela é chamada de retórica. E isso vai se tornar uma marca importante dentro desse governo ou dessa democracia ateniense. E
assim como hoje o embate ideológico de diferentes grupos e o surgimento de diversas vertentes filosóficas, no caso da Grécia Antiga. E no caso da Grécia Antiga, então, esse embate entre diferentes formas de pensar não deixou de existir, na verdade. E o embate mais famoso é entre Sócrates e o seu discípulo Platão e os chamados sofistas. No que diz respeito à questão da verdade e a busca pelos métodos de investigação. Vamos ver o que são esses tais, o que foi essa escola sofística e alguns de seus principais representantes. Então, tanto na academia, na disputa pelo saber, quanto na vida política, o debate ele tornou-se justamente uma ferramenta importante. E aí o seguinte, eu posso dizer então que esses chamados sofistas eles consistiam em diferentes grupos de mestres e pensadores que eram itinerantes, que ficavam circulando de cidade em estado, oferecendo justamente o ensino remunerado, pago, então são os primeiros professores particulares que se tem notícia, e o que eles vendiam, na verdade, era o que eles ensinavam, era justamente eram essas estratégias de argumentação, a construção de uma retórica, interpretação de textos e a construção de um argumento que pudesse ser vencedor, assim como contra-argumentos que poderiam então levar o seu oponente a uma derrota. Bom, além disso, o que nós temos mais? Esses sofistas eles vão disseminar um certo pensamento paradoxal e relativista, em especial em oposição aos pré-socráticos, que defendiam a ideia de unidade originária, presente em tudo que existe, presente no cosmos. O Sócrates e o Platão eles vão se opor aos sofistas, alegando justamente que por ensinarem retórica, ensinarem a persuasão, essa forma então de ensinar, ela poderia levar ao erro e à dissimulação. E por isso mesmo vários textos, tanto de Sócrates como, na verdade, textos de Platão as posições de Sócrates fazem com que os sofistas caiam justamente numa desgraça e somente muito recentemente eles são revisitados e tentou-se buscar justamente suas contribuições para o pensamento ocidental. Então eis aí a escola sofística. Dentre os representantes mais importantes dessa escola sofística, nós temos o senhor Protágoras de Abdera e o Górgias de Leontini. O Protágoras de Abdera ele tem uma frase famosa que é a seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são porque são e daquelas que não são porque são aquilo que não são. O que está presente nessa frase de Protágoras? Nós vamos verificar o seguinte: o pensamento desse sujeito ele é marcado justamente pela tautologia, ou um caráter tautológico. A ideia de falar a mesma coisa, reafirmar aquilo que você está dizendo, fazendo uso do discurso, mudando algumas coisas, mas buscando afirmar a mesma coisa. E na verdade, ele tem uma situação interessante de que, então, tudo ganha sentido somente quando é representado pela linguagem humana. Na verdade, essa linguagem humana é que vai, então, externalizar, a partir dela que se verbaliza o conhecimento, que então a compreensão do mundo é construída a partir do pensamento e verbalizada através da linguagem falada ou linguagem escrita.
Dessa forma, então, quer dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Se ele é o ser que conhece, é o ser que vai buscar o conhecimento e que então explica aquilo que acontece ao seu redor, então ele é a medida de todas as coisas. Uma das críticas feitas ao senhor Protágoras é que justamente a sua forma de ensinar ela está basicamente voltada para justamente ensinar eloquência e persuasão aos seus alunos. A ideia justamente não é buscar ou ensinar a busca por um conhecimento verdadeiro, mas simplesmente as técnicas de ensinar as técnicas de persuasão através do discurso, convencer os outros de sua verdade. O outro grande representante dessa corrente sofística é o Sr. Gorgias. Ele, na verdade, vai afirmar o seguinte: afirma que nada existe, mesmo se o ser existisse, então seria incognoscível, ou incapaz de ser compreendido. E se fosse compreensível, este conhecimento não seria do ser seria incomunicável a outrem. Uma das características do pensamento de Gorgias é justamente a questão, o paradoxo, justamente essa situação. A ideia justamente que ele tá dizendo para a gente é que nada existe. O único ser capaz de compreender ou de se ver a sua própria existência é o próprio sujeito. Então, fora isso, eu não consigo afirmar, atestar a existência das coisas. Eu tenho consciência de minha existência, eu tenho consciência daquilo que existe ao meu redor, porque eu construo uma série de representações sobre isso. Mas a ideia é a seguinte: não dá para afirmar que justamente as outras pessoas existem. Na verdade, poderia ser basicamente um universo criado pela minha consciência, no qual eu estou inserido. Então, se justamente o ser ele existe, então ele não pode ser compreendido, a não ser você mesmo. Fora da sua própria existência, não dá para compreender os outros. E ainda que fosse compreensível, ensinar isso, explicar isso, difundir isso seria bastante difícil para outras pessoas. Bom, mas aí segue a vida. O próximo sujeito que nós iremos então verificar é um dos moços daquela tríade. Esse é o senhor Sócrates, de Atenas. Ele vai então se constituir num divisor de águas. Você pode periodizar a história da filosofia grega, basicamente levando Sócrates em consideração. Período socrático, aí a existência de Sócrates e seus principais discípulos, o Platão e o Aristóteles. Antes de Sócrates, o período pré-socrático. E posterior a Sócrates e seus discípulos, período pós-socrático. Ele vai viver entre 470 a 399 a.C., e foi morto aos 70 anos de idade. Ele vai ser condenado a uma morte por envenenamento à base de cicuta. Nós iremos ver daqui a pouquinho por que isso acontece. O Sócrates, ele então tem justamente uma situação interessante. Ele vai perceber que a sabedoria ela é algo a ser buscada pelo homem, mas que a sabedoria ela precisa primeiramente de um certo reconhecimento de nossa ignorância. Ninguém que obviamente
não tem a certeza, o desconhecimento de algo, vai sair em busca do conhecimento. Então, o Sócrates ele vai afirmar, a partir dessa expressão dele, só sei que nada sei, para mostrar justamente que ele está numa condição constante de busca do conhecimento. E que então incentivar outras pessoas a buscar um conhecimento verdadeiro. Ele justamente afirma que isso é o princípio da sabedoria. Disse que ao sair de um oráculo em Delfos, quando então o oráculo, uma sacerdotisa de Apolo, havia dito a ele que ele era o homem mais sábio de toda a Grécia, ele então passou a inquirir, questionar as pessoas e dialogando com as pessoas, ele então pôde perceber que parte das pessoas com as quais ele dialogava não tinha conhecimento profundo ou não tinha consciência das limitações daquilo que sabia. Normalmente as verdades dos sujeitos eram respaldadas ou pautadas em doxas ou opiniões, em crenças, em tradições, mas não num conhecimento racional, num conhecimento verdadeiro. Por isso mesmo, a ideia de que ele, então, por reconhecer suas limitações, sua ignorância, ele, então, vai se constituir no homem mais sábio de toda a Grécia. Essa daqui, deixa eu acertar aqui melhor. Então, para garantir essa construção de um conhecimento verdadeiro, o Sócrates, então, desenvolveu um método que ficou conhecido como método socrático, mas também conhecido como maiêutica. A expressão maiêutica ela vem do grego e quer dizer algo como trabalho de parto, dar à luz. A ideia de Sócrates era a seguinte, tal como vocês podem verificar na tirinha do Carlos Ruas, ali o autor de Um Sábado Qualquer, colocada aí, Deus num diálogo com Sócrates vai ficar meio sem jeito. O Deus chega para Sócrates e diz justamente ali, então Sócrates, você é um filósofo, certo? Aí Sócrates responde, certo. Que ótimo, pois eu sou Deus e possuo várias respostas para as suas perguntas. Aí Sócrates volta-se para ele e diz então o seguinte, volta-se para ele e diz o seguinte, que bom, eu tenho várias perguntas para a sua resposta. Então, a ideia é a seguinte, a construção de um conhecimento verdadeiro, ela só é possível através do diálogo. Então, quando alguém chegava até Sócrates afirmando algo, demonstrando ter convicção acerca de algo, Sócrates então devolvia a fala para ele na forma de uma pergunta. Então, por que você tem razão? Por que você tem convicção disso? O que é justiça? O que é lealdade? O que é igualdade, por exemplo? Então, a ideia de Sócrates era levar o sujeito a questionar aquilo que ele então tinha por verdade. Essa parte do método socrático é chamado de ironia, de expor o sujeito, de expor as deficiências do pensamento desse sujeito. A partir daí, convicto de que o seu conhecimento tinha uma série de limitações, então Sócrates passava a ajudar o sujeito a construir um conhecimento verdadeiro. E esse processo chamado de maiêutica, de gestar, como um processo de gravidez, de gestar até dar à luz a esse conhecimento verdadeiro. E aí o nome disso, a maiêutica, e por isso mesmo esse processo, então, de construção do conhecimento. O que está por trás disso? O que o Sócrates pretendia, na verdade, não era basicamente um objetivo puramente intelectual. Ele entendia que todo conhecimento também é um autoconhecimento.
que então eu buscando o conhecimento verdadeiro, eu posso então alcançar o conhecimento reto, um conhecimento justamente que pudesse ser usado para a prática do bem. Na concepção socrática, ali, ó, do conhece-te a ti mesmo, ele então entende que o seguinte: você precisa conhecer você mesmo, suas limitações, buscar um conhecimento reto, um conhecimento verdadeiro, porque a prática do bem depende disso. Ninguém pratica o mal por natureza, porque nasce mal. Você pratica o mal porque você desconhece o bem. Então, no fim das contas, essa busca pelo conhecimento proporcionada por Sócrates também tem a ver com um comportamento ético. E por isso mesmo a ética socrática é chamada de intelectualismo ético, de que então o conhecimento pode então favorecer a um comportamento eticamente correto. Daí justamente algumas consequências que podem advir desse método socrático. O conhecimento tem por fim tornar possível a vida moral. O processo de adquirir o saber é através do diálogo. Nenhum conhecimento pode ser dado dogmaticamente, mas como condição para desenvolver a capacidade de pensar. Então, Sócrates ele defende a oposição às verdades prontas, aos dogmas, às crenças infundadas ou verdades pautadas na opinião ou no preconceito. Isso causou um certo tumulto em Atenas, porque essas críticas àquilo que estava dado, posto por parte dos anciãos e dos governantes, acabou enfrentando uma crítica muito forte, principalmente da juventude ateniense. Sócrates acabou sendo então acusado de perverter a juventude, de opor-se à religião oficial de Atenas, o que então levaria ao seu julgamento e, consequentemente, à condenação à morte. Então é por isso que o Sócrates vai ser condenado e executado em Atenas em 399. O outro membro dessa tríade, como nós então afirmamos no começo, é o Platão, chamado então pela nossa apostila ou nosso livro, nosso material didático de O Filósofo da Temperança. Antes de qualquer coisa, podemos dizer o seguinte: Platão não é nome, Platão é apelido, mas apelido que virou nome. Tudo bem, mas o nome original dele, o nome Aristóteles, na verdade. Platão quer dizer ombros largos, e então essa situação onde então acabou-se que esse apelido virou um nome. Pode-se dizer que na condição de discípulo de Sócrates, Platão parte das ideias socráticas, mas vai então dar justamente uma nova interpretação a essas ideias. E o que obviamente garante a ele um lugar de destaque no pensamento ocidental. Ele procura conceituar o conhecimento, na verdade, e sobre a ótica da chamada teoria a teoria das ideias. Queremos ver daqui a pouquinho o que quer dizer isso. Observem então o seguinte, ó. O ponto de partida da construção do conhecimento é a dialética, esse refutar, esse choque de ideias contrárias que serve então para opor ideias divergentes a partir daquele princípio básico de uma tese, uma antítese, a chegarmos então a uma síntese. A filosofia platônica ela extrai elementos dos pré-socráticos, por exemplo, do Parmênides. O Platão herdou a investigação do ser, chamada de ontologia, e a desconfiança das transformações no mundo material. Para Platão, esse mundo material onde nós vivemos, ele é marcado pela imperfeição, seríamos cópias
tudo que existe seria uma cópia imperfeita. E essa transformação, na verdade, essa degenerescência, a degradação das formas, ela justamente é algo a ser verificado. Do Heráclito ele herda a noção de devir, tudo está em transformação, mas então ele, mesmo que fosse para refutar essas ideias, ele vai buscar inspiração nessas ideias desses pensadores. Então, como é que ele resolve essa questão? Eu tenho justamente o mundo material que é marcado pela transformação, as coisas mudam, mas ao mesmo tempo, em essência, o ser ele não muda. Então ele vai precisar justamente construir um conhecimento ou um caminho para a construção desse conhecimento. Aqui na nossa apostila, a página 37, iremos encontrar esse esqueminha mostrando justamente essa transição. Ó. Aqui, a transição da chamada imagem das coisas, chegando justamente transitando disso, então, ó, numa escala crescente em direção à episteme, à ideia pura, a um conhecimento verdadeiro, eterno, imutável, que só existe enquanto tal no mundo das ideias. Então, partimos do mundo material para o mundo das ideias. Então, para Platão, existe, na verdade, uma cisão, existe uma dicotomia. Esse mundo das ideias, nós vamos então assistir o seguinte: existe para Platão uma dicotomia, uma separação entre o mundo sensível, esse mundo material concreto que nós acessamos pelos nossos sentidos, visão, audição, tato, paladar, os nossos sentidos, e onde prevalecem as chamadas aparências, que constantemente nos enganam, já que os nossos sentidos eles também são imperfeitos. E o mundo inteligível, que é um mundo eterno, imutável, onde reside a verdade e, obviamente, a partir do qual se constitui esse mundo sensível. É o mundo da razão, que causa tudo o que existe. Então, se tu queres buscar a verdade, precisa ir nesse mundo das ideias. E como você faz isso? Filosofando, pensando, questionando, inferindo, concluindo, mas o exercício racional, você alcança o mundo da ideia. E você tem o equipamento para isso. Cérebro, funções cerebrais ainda não estão muito bem desenvolvidas nessa época. Para o Platão, todos nós somos dotados de uma alma, justamente de uma entidade, a alma, que ela é eterna, que ela encarnou nesse corpo e veio a esse mundo, mas uma vez que você morre, essa alma se desprende, volta então para o mundo das ideias, onde mais tarde ela reencarna para um constante ciclo, um ressurgir. A própria ideia de morte para Platão, então, tem uma diferença entre para outros filósofos da antiguidade, mesmo mais contemporâneos. Então, existem dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível. Então, para Platão, aprender é lembrar, a teoria da reminiscência, como é chamada. Tudo justamente consiste num esforço de superar as dificuldades que os nossos sentidos colocam. Então é buscar justamente esse mundo racional. Nem todo mundo vai se constituir como filósofos, isso também é uma verdade, o que de certa forma manifesta uma visão um tanto elitista de Platão. E ele vai representar isso a partir da chamada alegoria da caverna.
caso alguém queira ler a situação, o livro A República de Platão, na verdade no capítulo 7º, ou livro 7º dessa obra, então vai apresentar-se aí a alegoria da caverna. A maior parte dos livros tratam de mito da caverna, mas preste atenção que esse mito tem que vir entre aspas, porque não se trata de um mito, não se trata de um elemento dessa mitologia grega, mas é uma alegoria, é uma história contada, muito parecida com as parábolas contadas lá por Cristo para explicar alguma coisa. Bom, o que diz esse mito da caverna ou alegoria da caverna? Ele vai dizer que existia um certo grupo de pessoas que desde muito cedo, muito crianças, elas ficaram aprisionadas no interior da caverna, ou de uma caverna, e acorrentadas de forma que então estivessem voltados para a parede no interior da caverna, e que então na porta dessa caverna existia uma fogueira perene ou acesa o tempo todo, e ali entre justamente essa fogueira e o interior da caverna, as pessoas passavam por ali transportando coisas, e então as sombras das pessoas eram projetadas no interior da caverna. E as pessoas acorrentadas que lá estavam, que nunca tinham saído da caverna, olhavam aquelas sombras, então tomavam isso por verdade, como se fosse uma representação fiel da verdade ou da realidade que existia lá fora. E então Platão pergunta assim: mas Platão pergunta, na verdade no livro lá, a República, ele bota Sócrates para discutir, debater com a outra figura chamada Glauco. Então, Platão vai perguntar, mas se um indivíduo conseguisse se desprender, soltar-se das correntes e então ir lá fora, ele vai dizer que no primeiro momento a luz do sol, a claridade incomodaria o sujeito, mas depois ele então passaria a contemplar a verdade, a realidade tal como ela é. O problema é que se esse cara ele volta lá para o interior da caverna e tenta convencer aquelas pessoas que estão presas, acorrentadas há muito tempo, então poderia realmente criar um embaraço, um problema todo, o que poderia inclusive levar as pessoas a pensar em matá-lo, em condená-lo à morte, porque aquilo que ele dizia não era a verdade. A verdade era aquilo que eles viam projetados lá na parede do fundo da caverna. Bom, então essa é uma alegoria para demonstrar a origem do filósofo. Acho que vocês perceberam já muito facilmente que as correntes colocadas ali tratam justamente das opiniões, das crenças, dos dogmas que nos acorrentam, que nos prendem, que de certa forma cegam nossos olhos para a verdade. Nem todo mundo vai conseguir virar filósofo. Eu acho que fica claro para vocês também nessa história, o cara que sai aí, o primeiro deles que sai da caverna, facilmente pode ser comparado a Sócrates, assim como também a perseguição e a morte dele, tal como já aconteceu na verdade. Aqui, então, essa alegoria da caverna, podemos dizer que justamente existem aí duas situaçõezinhas. A análise justamente desse mito de duas formas. Uma, a questão, o ponto de vista epistemológico, a questão da busca pelo conhecimento, da produção do conhecimento, e o outro político. É porque, na verdade, tal como lá atrás o Sócrates pretendia ou pensava, a busca pelo conhecimento torna as pessoas um tanto mais sagazes. Isso quer dizer justamente que, numa realidade da cidade-estado, por exemplo,
as pessoas acorrentadas a esses dogmas, crenças, opiniões e essa divergência muito grande entre isso, não poderiam governar, não conseguiriam governar-se. Então seria preciso justamente um filósofo rei ou um governo formado pelos homens mais sábios, chamado de sofocracia por Platão. Então essa justamente é a ideia dele no que tange essa forma de governo. O próximo indivíduo, justamente que nós iremos conversar numa próxima aula, é com Aristóteles, mas como eu disse, isso vai ficar para uma próxima aula. Então, vamos dar tchau e espero que vocês então possam aproveitar essa aula da melhor forma possível. Um abraço para todos vocês, meus queridos.